E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo vai transmitir mais uma vez de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o aplicativo pelo link da descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um app totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Matheus Silva. Caso o Cruzeiro consiga um improvável acesso para o ano que vem, seria interessante a manutenção de Eduardo Brock, Picolomo, Flávio, Marcinho e Nem? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que nenhum jogador do Cruzeiro nesse momento está com a sua situação 100% confirmada para a próxima temporada, porque aqueles que se destacam podem receber uma proposta e ser negociados, e aqueles, entre alguns que você citou aí, que não têm feito grande coisa pelo Cruzeiro, muitos têm o contrato acabando e podem ser liberados naturalmente. E acho que essa questão do acesso ou não acesso faz toda a diferença pra gente do ponto de vista esportivo, mas para os contratos desses jogadores nem tanto, tá? Porque vamos supor aí que o Cruzeiro consiga uma grande arrancada, vença, sei lá, 11 ou 12 partidas nessas 13 restantes e consiga subir. É possível que algum desses jogadores que até agora está sendo discreto faça aí uma reta final de Série B espetacular e seja uma peça-chave no acesso. Mas convenhamos que não é isso que a lógica dá a entender até o momento, né? Então provavelmente o Cruzeiro, infelizmente, não vai subir nessa temporada e no ano que vem a gente estará de novo aí disputando a Série B. Mas falando dos nomes que você citou, começando com o Eduardo Brock. Para mim não tem nenhum questionamento com relação ao Eduardo Brock, é um jogador que não deveria fazer parte do elenco do Cruzeiro na próxima temporada. Mas pelo que foi anunciado na época da contratação, o Brock tem contrato com o Cruzeiro até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem, tá? Então é ali abril, maio do ano que vem, é o período que o Brock ainda é atleta do Cruzeiro. Então tem uma possibilidade muito grande de que ele cumpra o seu contrato. O que eu espero é que ele não seja titular absoluto, porque vejo no elenco do Cruzeiro jogadores mais novos, que têm mais qualidade que o Eduardo Brock, que são mais seguros que ele também, além de custarem menos aí na folha salarial e serem jogadores que têm um potencial de evolução, uma margem aí para serem jogadores bem melhores no futuro. O Paulo é um bom exemplo, o Matheus Vieira, zagueiro lá do Sub-20, que também está estourando idade de base nessa temporada e no próximo ano naturalmente tem que integrar o elenco principal, então eu acho que o Cruzeiro precisa achar outras soluções. Quem também tem esse contrato expirando no final do Campeonato Mineiro do ano que vem é o Marcinho, tá? Esse é um jogador que eu gostaria que ficasse no Cruzeiro, porque eu vejo no Marcinho muita qualidade técnica. Os últimos jogos dele foram ruins, a gente deve pontuar isso, mas aí tem duas coisas que a gente tem que lembrar. Ele tá jogando fora de posição, ele tá jogando aberto como um ponta esquerda, um lugar que ele não consegue produzir bem, isso aí acho que já tá bem nítido. E tem um outro detalhe, o Marcinho teve Covid, ele tá voltando agora, então é natural que ele esteja com alguma dificuldade. Mas tecnicamente acho que é um dos melhores jogadores do Cruzeiro e pra mim o Marcinho tem que ficar no Cruzeiro pro próximo ano, independente da gente subir ou não. Sobre o Flávio, é um jogador que está emprestado pelo América até dezembro agora, e acho que naturalmente ele vai voltar pro seu clube de origem, tá? Acho que o Flávio é até um jogador bom, é um cara ainda muito novo, que tem potencial para ser melhor, mas ele não é nosso, E quando o jogador não é nosso, eu acho que a gente tem que pensar muito bem até que ponto vale a pena insistir com ele ou dar oportunidade para aqueles jogadores que são nossos efetivamente. Por exemplo, o Nonoca. O Nonoca é um jogador que pertence ao Cruzeiro e que eu acho que ele é melhor que o Flávio na marcação, no combate. Então, se for para apostar em alguém, eu prefiro apostar no Lucas Ventura. E aí, para essa posição de volante, tem caras lá na base se destacando, como o próprio Ageu, que é um jogador que poderia ter chance no time principal. Acho que o Cruzeiro deveria buscar outras soluções. O Flávio não é um cara que eu me esforçaria para tentar renovar, por mais que se fosse possível, por exemplo, estender o empréstimo por mais um ano, eu acho que ele seria um jogador útil pra gente sim. No caso do Wellington Nem, eu já falei sobre isso num 6x1 Responde recentemente, acho que tecnicamente ele é um jogador que tem qualidade para jogar no Cruzeiro, tanto na Série B quanto na Série A. Num cenário ideal, seria bom sim continuar contando com o Wellington Nem, e a gente tem que aguardar essa questão física, Ele saiu machucado no último jogo,
Vamos ver aí se é alguma lesão grave ou se daqui a pouco ele já estará à disposição. Mas acho que pelo que tem feito em campo, o Wellington é sim uma peça interessante para ficar no clube. E com relação ao Giovanni Piccolomo, cujo contrato também encerra no final dessa temporada, eu gosto desse jogador, acho que ele tem boa qualidade técnica, mas depende um pouco da questão salarial mesmo, tá? Eu não sei qual é o patamar salarial do Giovanni e vale a mesma coisa para os outros jogadores. Eu não sei exatamente quanto cada um desses caras ganha, mas dependendo do custo-benefício do Giovanni, se for um salário muito alto, eu pensaria duas vezes antes de renovar, porque tem jogadores como o Marco Antônio, que faz uma função muito parecida com ele e joga mais ou menos no mesmo setor, que custa muito menos e precisa ter mais espaço, né? Enquanto o Giovanni tem esses problemas recorrentes com a balança, teve alguns jogos muito bons nessa Série B, mas nas últimas rodadas também tem caído muito de produção. Então, assim, se você me perguntar aí dos 5, tá? O Eduardo Brock é um que eu não gostaria, o Flávio também eu fico um pouco mais reticente. Com relação a Marcinho, Giovanni Piccolomo e Wellington, eu acho que se couber no orçamento, seria bom continuar contando com eles, porque são bons jogadores. O Fio Gomes pergunta: acredita que os salários dos jogadores continuarão em dia enquanto o técnico for o Luxemburgo, pela questão da relação com o Pedrinho? Fio, obrigado pela pergunta. Em tese, sim, mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa. O Cruzeiro não tem condição de pagar os salários para os jogadores, tá? Eu acho que é bom a gente entender isso. O Cruzeiro Esporte Clube não paga o salário dos seus funcionários. Quem estava pagando o salário dos jogadores é o Pedro Lourenço. É uma ajuda externa, é um cara que não tem obrigação de fazer isso e que se ele encher o saco em qualquer momento e falar que não vai botar mais dinheiro, ele tem direito de fazer isso. Justamente porque o dinheiro é dele e ele não tem compromisso assinado com ninguém que obrigue ele a pagar salário de jogador. Pelo contrário, o clube tem, né? Mas não honra o compromisso, não paga, tá? Então, em tese, o Pedrinho e o Luxemburgo fizeram esse acordo, né, ali de que vão conseguir, de que vai haver um esforço para que seja mantido o salário da moçada em dia, tá? Só que eu entendo que para a próxima temporada, o Cruzeiro não subindo, como é a grande tendência, a gente vai precisar fazer mais corte nessa folha salarial, porque o elenco do Cruzeiro é muito caro para o pouco que entrega. E é só o Pedro Lourenço que pode dizer se ele faz esse compromisso de manter o salário em dia ou não, tá? Eu torço para que ele faça isso, porque a gente já viu que se precisar contar com a diretoria do Cruzeiro, nós estamos lascados, né? Porque os caras, além de não conseguirem fazer nenhum planejamento, eles também não têm uma grande afinidade por cumprir aquilo que eles prometem, então a gente precisa muito dessa ajuda aí do Pedro Lourenço. Agora, ele não tem a obrigação de fazer nada, ele faz isso porque gosta do clube, porque quer ajudar e porque pode ajudar, né? E tomara que ele possa aí continuar ajudando, porque hoje o Cruzeiro depende muito dele para seguir de pé. O Arthur Martins pergunta: após essas intervenções duvidosas do VAR nos jogos, não seria o ideal a veiculação da conversa do árbitro de campo com os auxiliares de vídeo? Arthur, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso aí, cara, deveria ser uma coisa muito elementar do VAR, entendeu? Da mesma forma que quando termina um jogo, lá no site da CBF você consegue consultar a súmula da partida, né, o documento do jogo, tinha que ter também como você ouvir ali a gravação da conversa dos árbitros, né, do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. Tudo isso é até muito simples de ser feito, né, a partir do momento que os caras estão tendo aquela conversa ali num sistema integrado que obviamente tem uma gravação. Se você tem essa gravação, é só você disponibilizar o arquivo de áudio ali juntamente com a ficha da partida, a súmula. Eu acho que nem seria assim, do ponto de vista técnico, muito difícil de ser feito, tá? E acho que é uma questão necessária, eu diria até obrigatória, para a isonomia do jogo, para você passar um pouco mais de transparência sobre essas decisões que são tomadas pela arbitragem. Isso independentemente de, o juiz do VAR falou uma coisa, o juiz do campo fez outra. Independente de qualquer coisa, tá? Eu acho que para a gente ter uma clareza melhor sobre tudo aquilo que é feito pelos árbitros no campo, em todo jogo que você tem árbitro de vídeo, ou mesmo que não tenha o árbitro de vídeo, tinha que ter a gravação do que é que os árbitros conversaram, para que a imprensa, o torcedor, qualquer um possa consultar ali como é que foi feita a tomada de cada decisão. O Rafael Mendes pergunta: você saberia dizer o motivo do Fábio e os goleiros da base não estarem usando os uniformes do Centenário, aqueles que foram lançados no dia do goleiro? Pois o Fábio só tem jogado com as camisas azul e brancas dos jogadores de linha. Abraço, manda um salve pra galera aqui do Pará. Rafael, obrigado pela pergunta, um abraço pra você e pra todos os cruzeirenses aí do Pará.
Cara, eu não sei dizer exatamente qual é o motivo, tá? Dei uma pesquisada aqui, não achei nenhuma resposta, se é alguma questão da Adidas, da fabricação desse uniforme, realmente eu não sei te dizer com certeza e talvez só os próprios goleiros é que tenham essa resposta. Mas no que diz respeito ao Fábio especificamente, eu não tenho uma certeza, mas eu tenho uma teoria, tá? O Fábio jogou com os novos uniformes do Cruzeiro, seja o vermelho ou seja o azul, em 5 partidas. Dessas 5, a gente ganhou uma e perdeu as 4, e foram jogos em que o Fábio não teve atuações felizes. Com a camisa vermelha, o principal uniforme de goleiro na temporada, o Fábio atuou na derrota por 3-1 para o América no segundo jogo da semifinal do Mineiro e na partida contra o Confiança, outra derrota por 3-1 na estreia da Série B, quando o Fábio cometeu um pênalti e depois foi expulso por pegar a bola fora da área. Já com o uniforme azul claro, o Fábio atuou na vitória por 1-0 contra a Juazeirense no Mineirão e na derrota para esse mesmo adversário na semana seguinte na Copa do Brasil, que nos custou a eliminação do torneio. Algumas semanas depois, o Fábio voltou a usar esse uniforme na derrota para o Operário, que ele tomou um gol do meio da rua e que escorregou. Obviamente o escorregão do Fábio ele poderia reclamar até da chuteira, jamais do uniforme, né? Mas acho que possa ter sim algum componente de superstição nisso, tá? Porque com o uniforme novo, o Fábio definitivamente não deu sorte. Sobre os goleiros da base e tudo mais, eu realmente não sei te dizer, tá? Pode ser algum problema de fornecimento, né? Que a Adidas não esteja entregando esses uniformes para os goleiros, mas realmente eu não tenho essa resposta. O Rodrigo Ribeiro pergunta: quais as chances do Cruzeiro em algum momento comprar a Arena do Jacaré? Seria uma compra inteligente? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Em algum momento significa que pode ser no futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e é impossível a gente saber, né? Neste exato momento, a possibilidade do Cruzeiro comprar a Arena do Jacaré é a mesma que nenhuma, porque o Cruzeiro nem paga salário dos seus funcionários. O clube definitivamente não tem a menor condição de fazer isso financeiramente. Para quem não sabe, a Arena do Jacaré é de propriedade do Democrata, né? O Democrata de Sete Lagoas. Se em algum momento o Democrata quiser vender o estádio, qualquer interessado pode ir lá fazer uma proposta, tentar chegar a um acordo e tentar comprar, tá? Eu vi que, se eu não me engano, em 2012 teve até um processo que, por causa de dívidas do Democrata, o estádio foi a leilão, né? Na época ele foi avaliado ali na casa de 19 milhões de reais. Certamente pela correção, né, de inflação e tudo mais, esse valor hoje seria muito maior. Então, assim, vamos supor que o Cruzeiro melhore muito a sua condição financeira e quisesse comprar o estádio. Possível seria, né? Porque vamos lá que os caras avaliem a Arena do Jacaré em 30, 40 milhões de reais. Não é um valor impeditivo para um clube que esteja na Série A, saudável financeiramente. Não é um problema. Tem jogador que se compra por mais que isso. Mas pela realidade que o Cruzeiro vive hoje, falar em comprar a Arena do Jacaré é um negócio completamente sem propósito, tá? E você perguntou se seria uma compra inteligente. A meu ver, é uma compra também que não faria sentido. Por quê? O Cruzeiro é um clube sediado em Sete Lagoas? Não. O Cruzeiro é um clube de Belo Horizonte. Então a casa do Cruzeiro é Belo Horizonte. Ah, Emerson, mas o Cruzeiro é um clube muito grande, ele é do estado, ele é do país. Beleza, mas a cidade sede do Cruzeiro é Belo Horizonte. Então sempre que possível ele deve mandar os seus jogos aqui na capital. Para mim é muito simples isso. E eu até acho que é interessante o Cruzeiro ter um estádio menor para mandar partidas de menor apelo popular, né? Jogos de Campeonato Mineiro, por exemplo, que você abre o Mineirão de 60 mil pessoas, o estádio obviamente não vai lotar, você acaba tendo um prejuízo para jogar ali. E eu tô aqui considerando um período pós-pandemia, quando a gente superar todas essas questões, né? Então, assim, seria legal o Cruzeiro ter um estádio menor? Seria, mas aí vamos olhar para Belo Horizonte. Tem o Independência é o estádio do América, daqui a pouco o Atlético vai ter o seu próprio estádio, então o Cruzeiro, ele vai ter o Mineirão como seu palco principal e ele vai ter o Independência como um estádio alternativo. Eu não vejo lógica da gente ir para outra cidade, e menos lógica ainda em se comprar um estádio em outra cidade, tá? Eu realmente não vejo lógica nisso. Tem um estádio pronto e que o Cruzeiro vai pagar eventualmente para fazer o uso, e se tiver uma quantidade de público razoável, você ainda tem lucro, você não tem prejuízo jogando no Independência ou jogando no próprio Mineirão, dependendo da quantidade de público que tiver ali. E só para explicar essa foto que eu coloquei na thumbnail aí, tá? Isso aí é um estádio que existe lá na Turquia, o estádio do Bursaspor, e eu lembro que quando saiu a notícia que o Cruzeiro iria jogar na Arena do Jacaré, o pessoal começou a fazer umas montagens, né, dizendo que agora, com o patrocínio do Supermercado BH, o
Pedro Lourenço ia comprar ali no Jacaré pro Cruzeiro jogar lá e o estádio ficaria assim. Foi só um meme da época, tá? Esse estádio é do Bursaspor na Turquia, não tem nada a ver com a Arena do Jacaré, mas eu acho que é um estádio bonito, né? Esse jacarézão louco aí, o pessoal entrando pela boca do jacaré, é legal, né? Fica até a ideia aí para qualquer clube que tenha um estádio que tenha a ver com um bicho assim, fazer essa arquitetura aí, que eu acho que ficou muito legal e até imponente, né, digamos assim, para os adversários. Mas é óbvio que isso não faz diferença nenhuma dentro de campo, que quem jogar mais bola é que vai ganhar. O João Paulo Estevam dos Reis pergunta: você acha que a torcida do Cruzeiro pode envelhecer e deixar de se renovar igual a do Botafogo? João Paulo, obrigado pela pergunta. Possível nessa vida tudo é, tá? A gente não pode descartar nenhuma possibilidade, mas eu acho que aí a gente tem que fazer uma simples leitura, uma observação do histórico recente desses clubes, né? Qual foi o último grande título que o Botafogo conquistou? O Campeonato Brasileiro lá em 1995, Túlio e tudo mais, que foi inclusive passando pelo Cruzeiro na semifinal, né? Uma das minhas primeiras revoltas que eu tive como torcedor, eu lembro muito pequeno daquela campanha específica. E quais foram os últimos grandes títulos do Cruzeiro a nível nacional? As Copas do Brasil 2017 e 2018. Puxando um pouquinho para trás, 2 campeonatos brasileiros 2013 e 14. Então o Cruzeiro é um clube que um dia, né, se a gente continuar sendo muito mal administrado, sofrendo aí muito, pode ser que o Cruzeiro tenha sim no futuro uma realidade como a do Botafogo de não conseguir renovar da mesma forma a sua torcida, né? E acaba que gradativamente você vai perdendo a sua massa torcedora. Mas a realidade do Cruzeiro hoje não é essa, tá? Tem poucos anos que o Cruzeiro estava no auge, a gente tomou um tombo muito grande, mas eu vejo o Cruzeiro com capacidade de se reerguer desde que se faça um bom trabalho, coisa que não tem sido feito pelas últimas diretorias. E dentro de campo o Cruzeiro poderia olhar inclusive para o próprio Botafogo, que tem conseguido fazer uma boa temporada, tá com o acesso bem encaminhado, né? Tá ocupando vaga no G4 e tem uma chance bem razoável de subir nessa temporada. E o que o Botafogo fez nesse período com o Anderson Moreira, basicamente é o que o Cruzeiro precisa, né? Se eu não me engano, o Botafogo acho que ganhou 10, empatou 1 e perdeu 1. É isso que o Cruzeiro precisa nessa reta final. Quem sabe a gente não consegue copiar o Botafogo nessa parte dentro de campo, porque nessa questão de renovação de torcida eu não vou descartar, porque eu não consigo prever o futuro, tá? Mas acho que a nossa realidade hoje ela é muito diferente, até por causa do sucesso dentro de campo e do tanto de torcedor que o Cruzeiro tem. A torcida do Cruzeiro ela é bem maior que a do Botafogo. Não é que o Cruzeiro esteja vivendo aí décadas ruins ou uma geração muito ruim, não tem uma geração de torcedores do Cruzeiro que não viram o time ser campeão. Não é isso, né? E acho que essa questão do sucesso dentro de campo acaba influenciando muito naqueles novos torcedores, porque quem é torcedor do clube vai ser torcedor até morrer, não existe esse negócio de mudar de time de forma alguma. O João Stuart pergunta: como está o futebol do Kaká no Japão? É titular? Tá jogando bem? João, obrigado pela pergunta. Para quem não lembra, Kaká, que era zagueiro do Cruzeiro até o final da última temporada, ele foi negociado com o Tokushima Vortis, né, que é um clube da primeira divisão japonesa. O Kaká está sim sendo titular do time, mas a equipe está com muita dificuldade, inclusive ocupando a zona de rebaixamento lá da J-League. O Kaká estreou no dia 28 de abril desse ano e desde então o clube jogou 22 partidas e o Kaká jogou 20 delas, sendo titular nas últimas 17 partidas, tendo marcado 2 gols e tomado 2 cartões amarelos. Mas nesse período com o Kaká foram apenas 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas, tá? O time está na zona de rebaixamento, faltam 9 rodadas aí para terminar o campeonato japonês e eles precisam tirar uma diferença de 4 pontos para o primeiro time que está fora do Z4. Se eu falar que tô vendo o Kaká jogando aí pelo glorioso Tokushima Vortis, eu vou estar mentindo, cara. Eu não vi jogo nenhum dele por lá, mas tem sido titular regularmente, o que mostra que é um jogador que tem conseguido conquistar o seu espaço, né? Mas é fato também que o time é bem ruim, tá? O time é assim, horroroso, um dos piores ataques da competição, inclusive. Mas esse aperto que o time tá passando não é surpresa para ninguém quando a gente lembra que esse clube acaba de subir da segunda para a primeira divisão, né? E não é diferente no Japão do que acontece aqui no Brasil. Todo time que acaba de subir de divisão, ele naturalmente nessa primeira temporada vai sofrer bastante para conseguir se manter na elite, né? Então eu torço muito pelo Kaká, para que consiga jogar bem por lá, para que seja feliz e para que volte ao Cruzeiro um dia também, porque é um zagueiro muito bom e que infelizmente ele não pôde ter aqui a continuidade que a gente esperava, né? Infelizmente pelos problemas
problemas do clube, os problemas financeiros, ele acabou sendo vendido, tendo todo aquele problema com o presidente também, né? Enfim, mas na verdade o Kaká sempre mostrou ser um cara muito bacana com o Cruzeiro, que respeita muito a instituição, e eu só desejo o melhor para ele. E para fechar, o Matheus Nogueira pergunta: qual foi o seu primeiro ídolo, não só no futebol, mas no esporte em geral? Minha primeira referência de ídolo no esporte foi o Schumacher, da Fórmula 1. Matheus, obrigado pela pergunta. Fórmula 1 nunca me pegou, nunca achei graça nenhuma, nunca tive idolatria por ninguém, nem Ayrton Senna, nem Schumacher, ninguém, cara. Fórmula 1 é um esporte que eu realmente nunca me interessei em nada, tá? Assim como qualquer corrida, a minha parada é realmente futebol e sempre fui, tá? Então, se fosse para dizer assim, os primeiros ídolos ali acabaram sendo muito ligados à questão do Cruzeiro mesmo. Eu diria que foi o Dida, cara, porque ali quando eu tava crescendo e tudo mais, é aquela coisa, né? Você tá jogando uma pelada na rua, você vai no gol, o cara chuta, você defende, qual que é o nome do goleiro que você grita? Dida, né? Eu acho que na minha geração ali, pra quem cresceu nos anos 90, o Dida é um dos grandes ídolos, assim como foi Marcelo Ramos também, que fez muita coisa, Ricardinho, depois Alex, depois Sorin, enfim, né? Teve toda essa galera aí, mas se fosse pra dizer aí o meu primeiro ídolo, assim, no esporte foi realmente o goleiro Dida, né? O possante Nelson de Jesus Silva. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!